Olá pessoal, tudo bem? Olá pessoal, uma boa noite a todos. Eu já perdi batalha. Olha que canção mais linda. Enquanto o pessoal vai chegando, nós vamos iniciando com essa linda canção. Boa noite, sejam bem-vindos. Enquanto o pessoal vai chegando, olha que canção mais linda, que se chama Florescer. Que esta live que vai ter hoje venha trazer para você um autoconhecimento que venha florescer na sua vida. Tudo aquilo que está escondido dentro de você. Uma boa noite, sejam bem-vindos. Hoje o nosso tema tem sobre feridas que nasceram no ventre. Como curar traumas uterinos e viver uma vida livre. Você já ouviu falar de traumas uterinos? Então hoje nós vamos falar sobre esse tema que tem de muito conhecimento. E você ficando comigo até o final, você vai compreender muitas coisas que atrapalham, que impactam na sua vida hoje, sendo já uma pessoa adulta. Vai compartilhando com suas amigas, chame as amigas lá para estar aqui conosco nessa live onde vamos aprender e compreender muitas coisas. Compartilhe com sua amiga, envia, chama elas para estarmos juntos aqui conosco, para nós aprendermos hoje sobre as feridas que nascem já lá no ventre. Você não tinha vindo nem a este mundo ainda. E traumas já estavam sendo feitos na sua vida lá no útero da sua mamãe. Vamos aprender hoje um pouquinho mais? Nessa live terapia. Sejam bem-vindos. Compartilhe com suas amigas. Compartilhe com aquela pessoa que você sabe que está precisando deste conhecimento que vai ser falado aqui hoje. Enquanto você vai compartilhando, nós vamos iniciar aqui. Eu quero falar contigo algo que é até pouco falado. É pouco falado sobre traumas uterinos. O que seria traumas uterinos, Juliana? Seria aquilo que você foi traumatizado ainda dentro do ventre da tua mãe. Você sabia disso, que isso pode acontecer? Porque a sua mãe é um corpo, um organismo que está externamente. E quando estávamos dentro do corpo da nossa mãe, nós éramos um corpo interno, entenderam? A criança dentro da mãe é um corpo interno e a mãe é o corpo externo. Então, se a criança está dentro da mãe, ela recebe tudo o que a mãe sente, seja alegrias, seja tristeza, seja angústia, seja um susto, seja a dor de um luto. Tudo que uma mulher, quando ela está gerando uma criança, passa para a criança o que ela é traumatizada. E olha só que interessante. Quero deixar aqui para você. Aqui no Salmo 139, fala algo bem lindo, que fala assim, ó. Pois tu formastes o meu interior e tu me tecestes no ventre da minha mãe.
de uma forma assombrosamente maravilhosa. Me formaste. Pois as tuas obras, Senhor, são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Olha só que lindo. Se você for analisar e pensar, né? Como pode uma criança ser gerada dentro de uma outra pessoa? Isso só pode ser as obras maravilhosas do nosso Pai. E assim como eu e você, já passamos por este ambiente de ventre, de útero, né? Já passamos por essa fase em que fomos um bebê sendo formado de uma forma maravilhosa, extraordinária, dentro do ventre da sua mãe. E quantas coisas a sua mãe passou quando estava grávida de você? Você já teve essa curiosidade de perguntar para sua mãe: "Ô mãe, como é que foi quando a senhora soube que estava grávida de mim?" Mas olha, pergunta de uma forma assim bem extrovertida, porque senão a mamãe vai se trancar, viu? Perguntou: "Mãe, eu tô com uma curiosidade, eu quero saber como é que foi quando a mãe soube que estava grávida? Como é que foi o início da minha história já desde o ventre da mãe?" E preste atenção lá, preste atenção nas palavras que a sua mãe vai falar para você. Que ali ela pode te entregar uma chave preciosa, que é aonde você tem muitos questionamentos hoje na sua vida adulta. Muitas coisas que você vive hoje, você pode ter sido traumatizada lá, sim, lá na sua infância. E vamos lá. Hoje a gente vai falar então sobre a dor que nasce antes da gente entender o que é nascer ao mundo. Os traumas que surgiram desde o ventre da nossa mãe. Se você, que está aqui comigo, já se sentiu rejeitada, quem sabe invisível, você estava lá no ambiente e ninguém te enxergou ali. Você se sentiu invisível, desconectada. Teve dores, até dores ginecológicas, sabe? Aquelas cólicas inexplicáveis que dá na mulher. Não é porque pegou friagem, não. Não é isso, não. É emocional. E se você pesquisar mais profundamente, você vai ver que faz todo sentido. Que o nosso corpo, ele reage conforme o nosso emocional sentiu. E hoje eu quero até que você, se tá aí curiosa, prepare caneta, prepare papel e vai anotando, porque hoje nós vamos falar sobre coisas maravilhosas aqui. E no final vamos refletir, vamos fazer um momento de cura, de declaração de cura na tua vida. Então continue comigo até o final e aproveita e já compartilha com as suas amigas, com as pessoas que estão precisando ou estar aqui conosco. Então, o que são traumas uterinos? Traumas uterinos são feridas emocionais. Você sabe o que é um trauma? Vou te explicar. O trauma é quando você cai de bicicleta. Quem já não caiu de bicicleta aqui quando era pequena, que foi aprender a andar de bicicleta? Você caiu um tombo de bicicleta. O tombo, o momento da queda foi o trauma. E aquele trauma fez gerar a ferida no joelho, né? Que machucou o joelho. Então, os traumas uterinos é o momento em que você está dentro do ventre da sua mãe e que a sua mãe passa por momentos desconfortáveis aonde você já sente o que ela sentiu. Ela passa para você.
Então, os traumas uterinos são feridas emocionais vividas durante a gestação, no que é já o primeiro vínculo com a mãe. O feto, o embrião, acaba sentindo tudo. A rejeição, se a mãe se sente rejeitada, se a mãe não tinha aquela gravidez programada e levou um susto, não queria ter engravidado. Ai, não era para me ter engravidado agora. Eu não podia engravidar. Eu já tenho não sei quantos filhos, eu não quero mais ter. Não queria ter engravidado. As palavras que você já falou da sua boca, a criança já ouviu. Opa! Tô ouvindo a minha mãe, a minha nave, que é a minha mãe, dizendo que ela não gostaria de me receber. Ele ouve, as crianças já ouvem lá dentro. Onde ela já se sente rejeitada, já se sente abandonada. Quando a mãe tem momentos de brigas, discussões, que passa por aquele estresse, aquela incomodação, tudo isso são energias negativas, sustos que passa para aquela criança. Porque assim, ó, mas não tem nada a ver. Você já passou por uma experiência de estar segurando um bebê no colo e o cachorro vinha e late, 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 você não se assustou, mas a criança se assustou. Faz sentido para você? Por quê? Porque a criança está no momento de sua personalidade, o seu temperamento ser formado dentro da barriga da mãe. Então, cada briga, cada susto, cada grito, cada momento apavorante que a mãe passa, automaticamente o feto já recebe. Porque acaba que o nosso ventre, ele se torna um ninho. Assim como um passarinho faz um ninho para os seus passarinhos, para os seus filhotinhos, o nosso ventre se torna o ninho dos nossos filhos. Você já viu pessoas que às vezes os filhos casam e acaba que a mãe, em vez de ficar feliz porque a filha ou um filho, né, tomou a sua vida à frente, ela fica triste porque ela viu seu ninho vazio. Olha só que forte. A criança se gerou dentro de um ninho. E quando cresce e depois vai e casa e vai embora, vai estudar no outro lugar, tem que sair de casa, a mãe veja o ninho vazio e sente a dor. Qualquer ameaça ao pertencimento e proteção pode gerar todo o conflito biológico no útero com essa criança. Mesmo que a mente não lembre, você não vai lembrar do momento que você estava lá dentro do ventre da tua mãe. Apesar que eu tenho uma paciente que a experiência dela para mim foi sensacional. Né? Eu até já comentei aqui, mas como estamos falando sobre esse tema hoje, eu tenho uma paciente que eu pedi para ela conversar com a mãe dela sobre algumas questões que nós não estávamos conseguindo se achar na história dela. E daí ela foi falar com a mãe dela, e olha só, no meio da conversa, a mãe dela, ela disse para a mãe dela assim: mãe, a mãe lembra daquele fato que eu era pequena, que entrou uns assaltantes na nossa casa, e a mãe ficou desesperada, a mãe chorava, achando que eles iam nos matar. Eles jogaram nós dentro de um quartinho lá dentro, trancaram nós lá e eles faziam um barulhão pelo lado de fora na cozinha. E daí diz a minha paciente que a mãe dela falou assim: minha filha, não tem como tu lembrar disso. Você não estava aqui ainda. Você estava no meu ventre. Olha só. E ela fala essa experiência, ela tem essa memória gravada dentro dela.
Ela não sabia que ela estava no ventre da mãe, mas ela tem a lembrança dos gritos da mãe, do susto da mãe, da mãe ter ficado doente logo após, que ela já estava de 8 meses e pouco, e logo após umas semanas que ela adoeceu, a criança veio a nascer, que foi essa minha paciente. Então, olha só a profundidade. Agora você vem me dizer, fica tudo aqui registrado. Pode você não lembrar do que passou no ventre da sua mãe. Não lembra, mas está aqui, tudo registrado. Está tudo registrado no teu cérebro. As coisas boas, as coisas ruins, mas tem coisas que você não lembra. E olha essa minha paciente, ela tem esta lembrança, que forte, né? Que interessante. Por quê? Porque aquilo ali foi algo tão horrível, um trauma tão grande que ela teve aquele registro gravado na sua memória. E agora, faz ou não faz sentido? Mesmo que, como botei aqui, que mesmo que a mente não venha a lembrar, apesar que essa minha paciente lembra, mas o corpo guarda, o teu cérebro guarda. Faz sentido? Então, eu quero dizer assim, ó, que o bebê, quando ele nasce, ele não nasce com o cérebro oco. Ele já nasce formado, inteiro. Ele já tem toda a sua estrutura construída, o funcional desde a gestação. A criança, quando nasce, ela já nasce com o seu cérebro formado. Claro que, né, tem coisas que vai se fechando, pulmão vai se abrindo, mas o cérebro não nasce oco. E eu digo mais, que a primeira infância da criança é o momento da sua personalidade ser formada. E quem a criança está sendo cuidada, papai, mamãe, responsável, eles se espelham em vocês, sabiam? Você é hoje, a sua personalidade é hoje o que você se espelhou em alguém. Você já parou para pensar nisso? A sua personalidade vem de quem você se espelhou. E isso é nítido. Ah, Ju, mas se eu me espelhei e aprendi coisas ruins, significa que quando eu crescer eu vou ser uma pessoa mal? Tudo depende de você. Você pode praticar, se autoconhecer e ter um domínio próprio de decidir não agir como quem te ensinou. Não é porque é filho de peixe, peixinho será. É aquele ditado que se fala, né? Filho de peixe, peixinho é. Mas a gente fala que filho de pastor não é pastorzinho, filho de costureira não é costureira. Vocês estão me entendendo? Então, o que significa? Não é que você está se espelhando em alguém ruim que você vai ser ruim. Pode até ser, mas você tem a decisão de mudar o quadro da sua perspectiva de vida. E lá em Jeremias está escrito assim, ó: antes que eu te formasse no ventre, eu te escolhi. Você já ouviu falar dessa palavra? Que antes de você ser formada no ventre da sua mãe, Deus, ele já te conhecia. E eu tenho uma palavra muito forte que eu falo para as minhas pacientes, para os meus pacientes, assim, ó, que eu quero que eles replicam e escreve aí no papel para você falar dia após dia para você ser curada das suas emoções. E a frase é assim, ó: você não é aquilo que falaram que você iria ser. Você não é aquilo que falaram que você não ia dar em nada. Ah, quantos xingamentos você ouviu dos seus pais? Compartilha aqui comigo, fique à vontade. Pode botar aqui, qual foram os xingamentos que você ouviu da sua mãe, do seu pai, quando você era criança?
Ô menino, tu não vai dar nada quando tu crescer, rapaz. Tudo que faz não dá certo. Ô, não olha só as notas da escola. Nem vou pronunciar aqui as palavras, né? Então, você está ouvindo aquelas palavras de quem tem autoridade sobre você. Então, você vai tomar o entendimento de que se a pessoa que tem autoridade sobre mim, que é mamãe, que é papai, está dizendo que eu sou imprestável, que eu não vou dar em nada, então eu realmente vou só imprestável. Quando ser grande, por que tantas coisas hoje, quando você é adulto, você vai fazer e você não dá conta? Porque você se acha incapaz, porque você tem uma insegurança, um medo dentro de você, porque você recebeu essa bagagem na sua infância. Só que a frase que eu falo para os meus pacientes é assim: você não é o que te falaram lá atrás, mas você é o que Deus projetou para você ser, mesmo antes de você ter nascido. Porque a própria palavra já fala isso. E a palavra ela é verdadeira, é a nossa bússola para a nossa vida. Lá em Jeremias está escrito que antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, como também está escrito lá no Salmo 139, daquela forma extraordinária, daquela maneira, como li aqui, ó, de uma forma admirável, assombrosamente, você e eu fomos formados por Deus, mas os teus pais foram os veículos, vamos dizer assim, foram os ninhos, foram os ventres que o Senhor escolheu para você vir ao mundo. Faz sentido para você? Então eu quero te dizer que você que está aqui me ouvindo e depois vai ouvir na live que eu vou deixar gravado, você não é obra do acaso, não. Quem sabe você está aqui, Ju, eu fui gerada de um abuso. Ju, eu vim, mas minha mãe não me queria, porque já tinha muitos filhos e eu iria ser mais um fardo para eles. Ju, quando a minha mãe engravidou, ela passou tanto medo, será que é por isso que eu tenho tanto medo também? Olha só, a amiga que fala assim, ó, e quando temos dificuldade de perdoar nossos pais, tem uma forma de conseguir mais fácil ou vice-versa? Tem como perdoar os pais, sim. Sabe como? Decisão. E quando nós decidimos perdoar pai, perdoar a quem nos cuidou, quem não soube nos cuidar, a gente tem que tomar essa decisão. E o perdão é saúde para os teus ossos, você sabia? Quando você perdoa, é saúde para os seus fígados, saúde para o seu pâncreas, quando você libera o perdão. Então a nossa amiga fala aqui, ó, e quando temos dificuldade de perdoar nossos pais, e seja os pais, seja quem for que você passou pela sua vida, tem uma forma de conseguir mais fácil? A forma de conseguir perdoar, minha amiga, é decidir perdoar. É aceitar a situação que aconteceu e perdoar. Eu tenho uma história na minha vida que eu tive algo que aconteceu com o meu pai. Eu tive uma experiência não muito boa com o meu pai na minha infância. E eu escondi isso por muito e muito tempo. Eu não falava para ninguém, porque para mim era algo que me doía. Só que quando eu comecei a fazer terapia, quando eu comecei a me autoconhecer, quando eu comecei a me entender, a me conhecer, a ver quem era a Juliana, eu decidi perdoá-lo. Porque o meu pai me deu o que eu tenho certeza
que foi o que ele recebeu também. Assim como a minha mãe. Eu tive essa minha conversa com a minha mãe quando eu queria saber algumas questões que eu não estava conseguindo me desbloquear. Parece que eu estava amarrada, acorrentada. Eu cheguei na minha mãe, através da minha mentora, ela pediu: Ju, vai lá e conversa com tua mãe. Fale para ela: mãe, não precise achar que eu vou ficar triste com o que você vai falar. Mas é que eu preciso saber de algumas coisas para eu ter entendimento do porquê que eu não consigo fazer algumas coisas. E por eu estar fazendo live hoje, já é um sinal de cura do que minha mãe me falou. A minha mãe falou que quando ela engravidou de mim, ela era ainda solteira. E com aquele medo do julgamento, medo das pedradas das pessoas, medo das línguas das pessoas, porque aquela época, 40 e poucos anos atrás, é diferente dos dias de hoje. Quando aparece uma moça solteira grávida, o comentário é 1 semana e passou. Estão tudo lá se divertindo, comemorando, dando parabéns. Mas antes não era assim, não. Antes tinha pais que até botavam a filha para fora de casa. Então agora você imagina o medo que a minha mãe passou quando ela soube que estava grávida de mim. E o que aconteceu? Disse ela uma frase para mim que foi a chave que eu precisava. Ela disse: eu te escondi, minha filha, por 6 meses dentro de mim. Quando ela falou isso, eu fiz assim: nossa, mãe, era o que eu precisava ouvir. E ela não entendendo nada. E depois eu expliquei para ela. Porque eu estava procurando uma resposta dentro de mim. Por que que eu não conseguia fazer lives? Por que que eu não conseguia fazer vídeo? Por que que eu não conseguia aparecer, me encarar aqui? E eu descobri. Porque eu, mentalmente, a minha criança interior estava ainda dentro do ventre da minha mãe escondida. O meu inconsciente, a minha criança interior, ela estava escondida dentro do ventre da minha mãe. E daí, Ju, o que você fez? Aí eu comecei a trabalhar comigo. Comecei eu a trabalhar comigo. E até que um dia minha mentora falou assim: Ju, uma das chaves que você também tem a dificuldade de fazer live é o medo da crítica. E o que a minha mãe passou na gravidez? Medo de críticas das pessoas. Por isso que ela me escondeu. Ela estava me protegendo. E até esses dias, no Dia das Mães, eu falei para ela: mãe, obrigada. Depois ela vai ver essa live, que eu sei que ela está na igreja. Mãe, obrigada. Obrigada por não ter desistido de mim. Obrigada por ter enfrentado o medo, mesmo tendo medo. Mas ela enfrentou para me proteger. Só que ainda assim eu fui traumatizada. Porque o medo que ela guardou dentro dela foi para mim. E eu nasci como uma criança medrosa. Faz sentido para você? E você, como é que veio a nascer? Pensa, procure saber como que foi a maternidade da sua mãe. Então eu quero te dizer aqui, ó, que a minha mãe, ela poderia ter finalizado e ninguém ter sabido. Até ela conta que pelo susto que o meu pai teve, a vontade dele era fazer isso. Mas ela disse: não, eu não vou abortar essa criança, eu não vou desistir dessa criança. E aqui tô eu. Né? E por isso que eu sou grata à minha mamãe por ela ter encarado isso, né? E eu já agradeci ela várias vezes por ela ter me aceitado, mesmo sendo traumatizada. Mas olha só como é maravilhoso quando você tem esse entendimento e você faz terapia.
E hoje, como eu tenho sido curada, eu estou levando para as pessoas que estão vindo até a mim o poder da cura, porque eu recebi isso. E aquilo que eu recebi, eu não quero ficar para mim. Em eu estar fazendo live aqui, o eu não conseguir fazer live era algo que eu tinha de uma cobrança dentro de mim. Porque eu sei que Deus me cobrava. Minha filha, entregue o que eu te dei. Fale o que eu te fiz. Leve aquilo que eu tenho te dado, aquilo que eu tenho te mostrado. E por isso que hoje eu estou aqui. Porque eu comecei a trabalhar dentro da minha criança, Juliana, olhando nos olhos, na frente do espelho, eu falando para mim mesmo, Juliana, você não está mais no ventre da sua mãe, você está aqui comigo agora e é eu que cuido de você. Eu aceito o medo, eu aceito as críticas, mas de hoje em diante eu não preciso mais carregar o medo da crítica, carregar o medo de falar em público. Você sabia que até ministrar a palavra de olhos fechados eu fazia isso? Por medo de olhar as pessoas, porque eu estava escondida dentro do ventre da minha mãe. A amiga que fala assim, ó, alguns traumas de hoje, então tem a ver com a nossa infância, até mesmo no ventre, então. Com certeza, tudo começa lá. Tudo começa lá. Tudo, a tua vida já começa no ventre da tua mãe. Olha lá a experiência da minha paciente que eu falei ainda agora. Olha a minha experiência que eu te falei agora, que eu falei para vocês. Eu já fui traumatizada lá no ventre da mãe. Só que o que eu quero falar aqui, ó, é que você, eu, nós não somos obra do acaso. Talvez você tenha vindo ao mundo sem ser acolhida, sem ser acolhida com amor, sem se sentir aceita. Ju, tem como curar isso então? Tem. Através da terapia, através de você buscar autoconhecimento, buscar alguém, um profissional. Eu sou psicanalista e mentora cristã e eu faço esse serviço, mas tem muitos psicanalistas, amigos meus, e falando nisso, hoje é o dia, né? Dia 6 de maio, dia do psicanalista, e eu louvo ao Senhor, né? Por Ele ter me presenteado, que isso é um presente. Este chamado em que Ele me confiou e confiou a tantos colegas de trabalho, e tem psicanalistas maravilhosos aí fazendo o que Deus chamou, se colocando como um canal de cura na vida daquela alma que está machucada. Então eu quero aqui mostrar para você sinais de traumas uterinos que não são curados, que não estão curados. E ver se algo se identifica aí com você. Será que você tem um medo profundo de ser abandonado? E daí você aceita todo e qualquer tipo de pessoa na sua vida porque você tem medo de ser abandonado. Eu tenho um caso de uma moça que ela achava que ela não teria mais como outra pessoa aparecer na vida dela. Então ela resolveu já casar com a primeira pessoa. Por quê? Porque ela achava que ele era a última bolachinha do pacote, que não iria aparecer mais oportunidade. O que isso significa? A ferida do abandono, o medo de estar na solidão, o medo de ficar sozinha. E isso atrai pessoas tóxicas para sua vida, porque você tem dificuldade de dizer não. Até aqui, chega. Você tem medo. A pessoa que não tá sem som, mana, sai e entra de novo, por favor, que daí volta, tá bom? Obrigado por avisar. Então, o medo profundo de ser abandonada, sentir que precisa ser aprovada o tempo todo pelas pessoas,
relacionamentos sabotados, cólicas intensas que você sente no teu corpo físico, miomas, cistos, endometriose. Gente, isso é tudo emocional, sabia? Emocional isso. Sensação de não pertencer, sensação de não se sentir bem aceita naquele local, de não ser suficiente, sabe? Aquelas pessoas que fazem, parece que quanto mais fazem, mais querem fazer, porque elas têm essa ferida, este trauma uterino dentro delas, porque elas não nasceram se sentindo aceita, amada, recebida. Dificuldade até com quando você aceitar o teu feminino, o teu sexo masculino. Quando você não é aceita no ventre da sua mãe, que a mãe descobriu que é menina e queria um menino. E falaram, eu queria um menino, já tem menina. A criança já ouviu. E eu recomendo a você que se você que está grávida, está aqui me ouvindo, ou conhece alguém nessa situação, eu já peço que comece já, antes dessa criança nascer. Começar a colocar a sua mão sobre o seu ventre, sobre a sua barriga e dizer, eu te aceito, filho. Eu te aceito, você é um fruto do ventre que o Senhor está me dando. Eu te aceito, você é um presente de Deus. Mudar a memória da criança para ela nascer se sentindo aceita. Pessoal, eu vejo tantas histórias que a gente que trabalha com isso, de mães que tiveram filho homens e falando assim, eu queria que tu fosse mulher, eu queria que você fosse uma fêmea, não macho. E o que você acha que entra no coração daquela pessoa? O que você acha que fica martelando na cabeça daquela pessoa? Você acha que não dá? Você acha que não dá trauma nenhum? Você acha que não prejudica a criança? Prejudica. Então, até esses chás de revelação, eu não tenho nada contra, eu dou aqui o meu respeito, acho até bonitinho, vamos dizer assim, mas se você for olhar no profundo do emocional, aquela criança que está ali na festa, dentro do ventre da mãe, está ouvindo tudo. E daí eles ouvem. Vovó, você que é menino ou menina? Vovó, papai, mamãe, maninho. Gente, a criança está ali ouvindo. A criança está ouvindo. Você acha que a criança ouvindo que o papai queria que fosse uma menina e veio um menino, como é que ela vai se sentir? Faz sentido para você? E Ju, e depois que a criança nasce, que nasceu daquela forma, que parece assim, tudo diferente, assim, né? Tem solução? Tem. Tem. A criança que vira adolescente, ela indo procurar uma ajuda psicológica, fazer terapia, fazer o trabalho de aceitação na vida dela, de reconhecer que as palavras que ela ouviu, aceitar, mas começar a criar uma nova memória dentro de si, resignificar as suas histórias. Dá para fazer um lindo trabalho e mudar. Só que é um longo trabalho. E vamos continuar. Sabe aquela palavra que a gente tem a dizer assim, a primeira impressão é que fica? Então a primeira palavra que o bebê ouviu foi a que ficou. Faz sentido para você? A primeira palavra que a criança ouviu é o que fez sentido para ela. Então, como isso pode impactar a sua vida hoje?
na sua vida adulto. Eu quero te perguntar aqui, você se relaciona com medo? Quando você vai conhecer uma pessoa, você que não é casada ainda, que é solteira, ou que está divorciada, é solteira e quer casar, quer construir novamente uma família, você se relaciona com medo? Você entra nesse relacionamento com medo? Então não entra. Não entra porque não vai dar bom. Entende? Porque você acaba entrando num relacionamento com medo, já esperando que você vai ser descartada lá na frente. Que você vai ser abandonada, traída lá na frente. Por causa do quê? Dos traumas que você já vem carregando desde a sua infância. Você exige demais de si? Se cobra? Se critica demais? Ou até dos outros? Você critica demais os outros? Cobra demais? Porque isso é você não ter sido nutrida emocionalmente desde o seu início. Sabia? Você se sente culpa ou vergonha? Aquela pessoa tímida tem vergonha de aparecer, tem vergonha de chegar e cumprimentar. Aquela pessoa que fica assim, ó, aqueles manchão vermelho, né? Que dá aquele calorão, né? Daquela timidez, daquela vergonha. Isso também é tudo de algo que você passou lá no ventre ou na primeira infância sua. Quando você tem dificuldade de se conectar com o seu corpo e olha para ele até como se fosse o teu inimigo. Credo, Ju, o que é isso? Eu cuidei de um caso de uma pessoa que ela não tomava banho de luz acesa. Por quê? E ela não entendia aquilo. E ela não falava para ninguém, porque era uma loucura, né? Como é que uma pessoa não consegue tomar banho de luz acesa? E ali a gente começou a fazer um mapeamento da história dela e nós chegamos num abuso. Na história da infância dela, teve um abuso do padrasto. Então ela ficou com nojo do corpo dela, ela se culpava por aquilo e ela trazia aquele fardo sobre a vida dela. Então quando ela ia se banhar, ela deixava a luz apagada, tomava banho no escuro para não se olhar. Olha só, quanta coisa acontece com a vida de uma pessoa que é traumatizada, né? Agora eu quero fazer com você algo diferente. Eu quero fazer agora um momento de reflexão, um momento agora terapêutico. Quero fazer contigo agora um caminho de cura agora. Eu quero que você seja corajoso, seja corajosa e compartilhe aqui comigo. Qual é o trauma que está vindo agora na sua memória, que está vindo de flashes na sua memória, que eu sei que está vindo? Escreve aqui. Você sabia que quando você começa a escrever a tua dor, é como se você vomitasse para fora? É como se você estivesse falando, expondo para fora a sua dor? Compartilha aqui comigo. Qual é a tua dor que tem te traumatizado? Qual é a tua dor que você tem trazido há anos e você não tinha o entendimento que isso já vinha lá da sua infância? Nomeie aqui para mim a sua dor, coloque aqui. Será que a sua dor é rejeição? Será que o que te dói é uma dor de abandono? O que dói para você? Fala aqui para mim. Escreve aqui para mim. Ainda que você não lembre dos fatos, mas você está sentindo no seu corpo os efeitos
dos traumas que estão presos dentro de você. E você acaba que não se validando, não se dando valor. E quando você não se dá valor, você olha tudo ao redor de você como nada tem luz, nada tem clareza, tudo é escuridão. Ó, uma amiga nossa que falou humilhação. Olha só, e ela tá botando para fora hoje que ela teve o momento dela de humilhação. A nossa outra amiga que falou rejeitada. Saiba que quando você está escrevendo aqui, você está recebendo cura. Saiba que quando você está escrevendo aqui, que você escreveu humilhação, Deus tem cura para você hoje. Para você que escreveu rejeitada, Deus tem cura para você hoje. Sabe por quê? Porque quando você escreve, você está reconhecendo que você foi humilhada. Você está reconhecendo que foi rejeitada. E aí começa a resignificar as suas dores e sair de dentro para fora. E largar aqueles fardos que você carrega nos seus ombros. Nomeie aqui a sua dor. Coloque para fora. Tome essa decisão hoje de tirar esta dor que você tem carregado como um bichinho de estimação dentro de você. Você tem toda a liberdade aqui hoje de expor para fora. Você veja que quando você escreve aqui, eu não falo o seu nome, porque depois a live vai ficar gravada e daí as pessoas vão ver. E por isso eu não falo o seu nome. Mas aqui você tem toda a liberdade de escrever, de pôr para fora esse trauma que tem te bloqueado na sua vida adulta hoje. Então eu quero que você, nesse momento, faça um momento de reflexão comigo. Aí onde você estiver, aí onde você estiver sentada, onde você estiver agora, que você puder colocar a sua mão no seu coração. A sua mão no seu coração e perdoar mamãe, perdoar papai e aceitar. Aceitar. Saiba que o que aconteceu quando você estava lá no útero de sua mamãe não é culpa sua. Não é porque você foi gerada no ventre da mãe que você é culpada, não. Você é obra de Deus, não é obra do acaso. Então, comece agora a declarar na tua vida: eu decido perdoar o meu pai, eu decido perdoar a minha mãe, eu decido perdoar a minha história e me perdoar também. Eu decido. Ah, Ju, mas a minha mãe já faleceu, meu pai também. Não faz mal. Sabe por que não faz mal? Eles já faleceram, mas você está viva. Você está vivo. E a dor está dentro de você. Então, quando você libera o perdão e se perdoa, e começa a bater no teu peito e dizer: eu aceito a minha história. Mamãe sofreu, papai também sofreu quando era criança. Eles me deram o que podiam dar, porque eles também me deram o que eles receberam. Eles te deram o que eles receberam. Eles estão replicando o que foi replicado neles. Só que você, com essa live terapia hoje, você tem o autoconhecimento de, em vez de colocar um fardo sobre os seus filhos, você colocar sobre eles amor, carinho, aceitação, perdão. Mude, quebre o ciclo, quebre essas crenças limitantes e façam essas crianças crescer saudáveis emocionalmente.
Eu quero que você agora, nesse momento, também coloque, você que é mulher, coloque sobre o seu ventre. Eu quero que você coloque sobre o seu ventre a sua mão. Eu vou trocar aqui a canção. Eu quero fazer aqui um momento terapêutico com você. E eu quero que você hoje declare cura sobre o seu ventre. Eu quero que você declare cura sobre o seu ventre, que já teve filhos ou que ainda quer ter filhos. Eu quero que você, mulher que está aqui me ouvindo, coloque a sua mão sobre o seu ventre. Coloque a sua mão sobre o seu ventre. Feche os teus olhos e declare que você é aceita. Declare que a sua existência seja acolhida com amor, com a aceitação. O que te faz lembrar essa canção? O que te faz lembrar essa canção? Feche os teus olhos, coloque a tua mão no ventre e declare, eu aceito a minha existência. Acolhe hoje a sua existência com amor, acolhe com aceitação. Reconecte com a tua criança interior. Imagine você agora. Imagine. Lá em Romanos 12 está escrito que o Senhor nos dá o direito de reprogramar de programar a nossa memória de uma memória doente a uma memória saudável. Então, reconecte agora com você. Dentro de você tem uma criança interior, que é a tua história. Então, imagine você agora. Imagine você agora abraçando a sua criança. Imagine uma criança na sua frente. E essa criança é você. É você aquela criança. Na sua infância. Abrace ela. Abrace essa criança. E diga para essa criança que você está abraçando agora, que você está imaginando. Fale para ela, você é amada, minha criança. Minha criança, você tem valor. Você é bem-vinda. Fale para essa criança que está dentro de você. Eu te amo, minha criança. Te peço perdão por demorar tanto a te encontrar. Te peço perdão, minha criança, porque eu não sabia que você existia dentro de mim. Imagine você abraçando a sua criança para ela receber cura nessa noite ou no momento que você ouvir essa live. Declare sobre a sua vida. Você, mulher, declare sobre o seu útero físico, espiritual. Que você seja livre agora para gerar. Que você seja livre, você que tem dificuldade para gerar. Que você seja curada. Seja livre para gerar e realizar o desejo do teu coração. E eu quero nesse momento fazer uma oração por você. Eu quero fazer uma oração por você. E eu declaro sobre a tua vida que está me ouvindo, no nome do Senhor Jesus, que, Senhor, este ventre que gerou esta
mulher, este homem, este jovem, esta criança que está aqui me ouvindo, que tudo que esta pessoa passou lá dentro do ventre já da mãe, os traumas que ela passou, os traumas que ela recebeu, as feridas que foram geradas nela já desde o ventre, eu declaro sobre a vida desta pessoa que está aqui me ouvindo agora cura, liberdade para viver, liberdade para se expressar, liberdade para cumprir com o teu chamado, com a qual Deus já te deu, mulher, que Deus já te deu, homem, antes de você ser gerado no ventre da tua mãe. Senhor, eu peço a ti agora, Pai, esta pessoa que está se imaginando abraçando a sua criança interior. Senhor, cura, Senhor, esta criança. Cura essa história abalada por tantas decepções. Essa história que está dentro desta mulher, deste homem que está aqui me ouvindo, que está traumatizado, acorrentado, que não se compreende, não consegue chegar aonde deseja, se acha incapaz. Eu declaro cura hoje, em nome de Jesus. Toda rejeição, Senhor, toda rejeição que ela recebeu lá no ventre da sua mãe, que esta rejeição venha a ser apagada e ter amor no lugar desse sentimento. Aonde teve dor, Senhor, lava com o teu amor toda essa dor, tira toda essa dor da alma, aquele vazio da alma. Que as pessoas fazem exames, fazem tudo e sentem muita dor no corpo e elas não encontram o resultado porque não é o físico que está doendo, mas é a sua alma. Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, a mãe que gerou com medo que está aqui me ouvindo, que agora ela venha ser regenerada pelo teu amor, Senhor. A filha, o filho que foi gerado com medo, como eu também fui, o Senhor tem me curado, tem tirado as correntes da minha vida, assim como o Senhor tem feito na minha vida, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro cura na vida dessas pessoas que estão aqui me ouvindo também. Que essas pessoas venham olhar para si e aceitar a sua história. Que elas venham aceitar a sua existência. Que elas venham sentir, Senhor, a verdadeira essência. E eu sinto a tua presença aqui, papai. Eu sei que o Senhor está indo lá. Eu sei que o Senhor está curando muitas pessoas aqui hoje. Eu sei que o Senhor está curando a tua criança interior. E Ele hoje quer que a partir de hoje, o seu ventre, a sua história, o seu ninho, venha ser morada de paz e não de lembranças de dor, dos traumas em que você viveu, em que você sofreu lá no ventre da sua mãe. Em nome de Jesus, eu declaro sobre você hoje cura interior, cura na sua história, cura na sua alma, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que coisa boa. Eu sinto que o Senhor quebrou muitas correntes aqui hoje. Muitos traumas. Eu sei que muitas pessoas vão sair daqui hoje. A quem vai ver depois a live que vou deixar salvo, vou encontrar muitas respostas de questionamentos que você tinha na sua mente e não conseguia encontrar. Que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe depois essa live que eu vou deixar gravada com as pessoas amigas, que você sabe quantas chaves você recebeu hoje
para entender a sua história. Então, que Deus abençoe você que está aqui comigo desde o início. Estou aqui todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, e que você seja abençoada com esta live terapia de autoconhecimento que eu tenho trazido para você todas as terças-feiras. Se você quiser bater um print, bate lá um print, marca nós, que vão ser muito felizes, que eu vou ficar muito contente lá com o seu print, e me marca lá e saber que você estava aqui comigo. Deus abençoe a sua vida. Até semana que vem. Tchau, tchau.